Olá, bom dia a todos. Então vamos lá para a aula de antibióticos que interferem na síntese proteica. Eu peço a todos que assistam aqueles pequenos vídeos que eu coloquei no Google Classroom sobre síntese proteica, senão vocês não entendem aqui a farmacologia, tá? Então a síntese proteica, ela ocorre dentro das células, tanto eucariontes quanto procariontes. As proteínas são bastante essenciais para a vida da célula. É importante para o crescimento e replicação celular. A produção de proteínas, a síntese proteica, então, ela ocorre em uma estrutura chamada de ribossomos. Nas células de animais, de mamíferos, os ribossomos podem ser encontrados soltos no citoplasma ou podem ser encontrados ligados à membrana do retículo endoplasmático rugoso, que é o local onde proteínas mais complexas são produzidas. As bactérias, elas não têm retículo endoplasmático rugoso, portanto, os ribossomos são todos encontrados no citoplasma da bactéria. Os ribossomos são formados por duas unidades, uma maior e uma menor, subunidade menor, subunidade maior. Para que ocorra a síntese proteica, é necessário que lá no núcleo seja realizada a formação de uma molécula de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro formado é chamado de processo de transcrição. Ele sai do núcleo nas células que têm membrana nuclear e na bactéria, esse RNA mensageiro também chega no citoplasma e ele traz a codificação da sequência de bases nitrogenadas referente ao aminoácido que deve ser colocado para montar a cadeia polipeptídica proteica. O ribossomo, então, ele encontra no citoplasma uma fita de RNA mensageiro, está representado como essa daqui. A subunidade menor vem, acha o início da sequência de bases nitrogenadas que tem lógica para dar início a uma síntese proteica. Daí a subunidade maior vem e tampa, como se fosse ali dentro, um espaço especial. Aqui dentro nós temos três regiões. A primeira região é chamada de região E, é aquele aminoácido que já está indo embora, aquele RNA transportador, desculpe, que já está indo embora, que já entregou o seu aminoácido. Um espaço chamado P e um espaço chamado A. Então, o que acontece aqui? O RNA transportador é uma molécula de RNA que carrega consigo um aminoácido. Ele tem uma sequência de bases nitrogenadas que tem que encaixar e ser equivalente à sequência de bases nitrogenadas da fita do RNA mensageiro. Então, ele vem aqui e verifica. Se encaixar, significa que eles estão complementares e está trazendo o aminoácido certo. Quando ele se encaixa aqui, esse aminoácido é transferido para esse aminoácido aqui. Esse processo é chamado de translocação e vai construindo uma sequência de aminoácidos. Então, aqui de novo, ribossomo, subunidade menor, subunidade maior, vem a fita de RNA mensageiro, espaço E, espaço P e espaço A. O espaço A é chamado de aminoacil, o RNA transportador se instala aqui e vai ocorrer a passagem da sequência de aminoácidos, processo chamado de translocação. Por que isso é importante? Porque os antibióticos podem atuar nessas estruturas. Então, aqui, os antibióticos inibidores da síntese proteica. Então, nós temos alguns antibióticos que atuam na subunidade menor, que é 30S, e alguns na subunidade maior, 50S. Então, aqui é a fita do RNA. Esse está mostrando só o espaço P e o espaço A. Quando o aminoácido ocupa o espaço A e confere que ele está trazendo o aminoácido correto, essa cadeia de aminoácidos, que já for feita a ligação, é transferida para cá e esse RNA transportador vai embora. Daí o ribossomo se desloca e deixa novamente em branco aqui o espaço A e vem outro RNA transportador. Então, existe um grupo de antibióticos chamado aminoglicosídeos, que eles interferem na subunidade 30S e faz com que o ribossomo faça uma leitura incorreta do RNA, forma uma proteína anômala e várias proteínas anômalas são formadas e isso não condiz com a capacidade da bactéria se dividir, crescer, se dividir e multiplicar.
Existe um outro grupo de antibióticos chamados macrolídeos que se ligam na subunidade maior, se ligam na unidade 50S e impede a translocação. O que é a translocação? É a passagem dessa cadeia para o próximo aminoácido. As tetraciclinas também atuam na mesma região, na unidade 50S, só que interfere com a ligação do RNA transportador ao complexo RNA ribossômico. O RNA transportador não consegue se encaixar aqui para o ribossomo ver se ele está trazendo o aminoácido certo ou não. Daí não tem construção de proteína. O cloranfenicol também atua na unidade maior 50S, interfere com a ligação do RNA transportador ao RNA ribossômico. Então, o cloranfenicol e a tetraciclina têm mecanismos de ação bastante parecidos. Tá? Então, os antibióticos que afetam a síntese de proteínas bacterianas, eles vão de alguma forma interferir na formação das proteínas que são importantes para a bactéria, impedindo assim o seu crescimento e duplicação. De maneira geral, esses antibióticos têm espectro de ação amplo, ampliado, pegam gram-positivas e gram-negativas. E são os grupos de antibióticos, fora aqueles que são usados somente dentro do ambiente hospitalar, que têm, vamos assim, indicação para bactérias mais difíceis de serem eliminadas e mais resistentes. Então, para tratamento de sífilis, que é causado por espiroquetas, micoplasma, que causa tuberculose e hanseníase, rickettsia, que causa tifo, propionilbactérias, que tratam acnes. Então, os ribossomas bacterianos são organelas celulares constituídos por duas subunidades, 30S e 50S, onde ocorre a ligação dos fármacos de forma a inibir ou modificar a síntese proteica. Unidade 30S, aminoglicosídeos, que é o grupo da streptomicina, gentamicina, amicacina. Eles são utilizados muito para infecções por gram-negativos aeróbicos. E estafilococcus aureus, que é gram-positivo. As tetraciclinas, unidade 50S, cloranfenicol, macrolídeos, e temos as oxazolinidonas, que atuam na fita de RNA. Então vamos lá, grupo das tetraciclinas. O grupo das tetraciclinas foram desenvolvidas já lá logo após as penicilinas. Aqui é a estrutura química dela, e as tetraciclinas são em geral bacteriostáticas. São de origem natural a partir do fungo Streptomyces. Tem amplo espectro, pega gram-positivo, gram-negativo, rickettsia e clamídias. Então, são bacteriostáticos de amplo espectro de ação que atuam por inibição da síntese de proteínas, como bloqueando a união do RNA transportador, que é o RNA de transferência, ao complexo ribossomo de RNA mensageiro, lá dentro do ribossomo. A união é reversível, se produz a subunidade 30S dos micro-organismos sensíveis. Na verdade, bloqueia o sítio A do ribossomo. Duas etapas levam o antibiótico ao ribossomo. Como é que a tetraciclina entra dentro da célula bacteriana? Isso que quer dizer? Por difusão passiva, através de poros da membrana e da parede da bactéria, e, às vezes, transporte ativo através da membrana interna nas bactérias gram-negativas, que as gram-positivas só têm uma membrana. Fazem ligação reversível na subunidade 30S, impede o reconhecimento códon e anticódon, quer dizer, o reconhecimento do RNA transportador com a fita de RNA mensageiro, e, às vezes, a bactéria consegue desencadear resistência por bloquear a passagem do antibiótico através da membrana, principalmente no momento que precisa ser transportado por transporte ativo. Então, aqui as tetraciclinas. Tetraciclinas é conhecido Tetrex por via oral, cápsula, a oxitetraciclina terramicina, a doxiciclina e a minociclina. Doxiciclina e minociclina são bastante utilizados em tratamento via oral de acne, em alternativa ao Roacutan. As tetraciclinas também podem vir na forma tópica de creme e pomada. A tetraciclina e a oxitetraciclina não devem ser utilizadas junto com as refeições. Ela faz interação com muitos conteúdos alimentares e a sua absorção então é impedida.
principalmente alimentos ricos em cálcio. As tetraciclinas causam muito efeito gastrointestinal, náusea, vômito e diarreia, fazem modificação da flora intestinal, então destrói essa microbiota intestinal, causando diarreia. E não pode ser nunca usada na gestação em crianças pequenas. As tetraciclinas adoram cálcio. Elas se ligam ao cálcio dos ossos e do esmalte dentário e pode promover malformação óssea durante o desenvolvimento embrionário e pode promover escurecimento dos dentes. Os dentes ficam acinzentados. Então, são contraindicados em crianças, gestantes e lactação. Podem desencadear fotossensibilidade e nunca usar a tetraciclina com antiácidos à base de cálcio ou alimentação rica em cálcio, como leite, iogurtes, queijos, né? Então, esse aqui é o escurecimento dentário que ocorre, não tem até então sistemas de clareamento dentário que promovam o clareamento, porque esse depósito de tetraciclina ocorre durante a formação do dente lá na vida intrauterina. Então, as tetraciclinas, como desorganizam muito a microbiota, deixa o paciente suscetível à infecção oportunista por candidíase, oral, vaginal e intestinal. Então, atravessam a placenta, promovem descoloração, manchas ou escurecimento do esmalte dentário, hipoplasia do esmalte, quer dizer, um crescimento anormal, insuficiente do esmalte dentário para fazer uma boa proteção dentária, e inibição do crescimento ósseo do feto. Também não usar no período de lactação, porque ele pode ser excretado no leite materno. Então, uso tratamento de acne severa, infecções mistas de via respiratória e pode ser tratamento normalmente de segunda escolha para várias infecções. Então, infecções do trato geniturinário, causada por Neisseria gonorrhoeae, faringites, pneumonias, otites, sinusites, quando as penicilinas não funcionam ou quando o paciente é alérgico às penicilinas, infecção de pele e tecido mole, sífilis, então, infecções causadas por Klebsiella, Escherichia coli. Então, interações. O uso simultâneo de antiácido à base de cálcio, tá, pode resultar em uma redução da absorção das tetraciclina. Não se recomenda a tetraciclina com penicilina. Por quê? Porque as tetraciclinas são bacteriostáticos e as penicilinas só funcionam quando as bactérias estão em plena divisão. O uso com bicarbonato de sódio pode também produzir redução da absorção das tetraciclinas. Segundo grupo, cloranfenicol. O cloranfenicol ele pode ser bacteriostático, bactericida, depende da dose e da cepa bacteriana. Também foi desenvolvido lá em 1947, a partir de um fungo, Streptomyces. Ele é de amplo espectro e bactericidas em concentrações elevadas e depende do micro-organismo. É lipossolúvel. Quando um fármaco é lipossolúvel, atravessa a barreira hematocefálica, atinge o sistema nervoso central, causando efeitos no sistema nervoso central. Também faz inibição da síntese proteica, liga-se à subunidade 50 do ribossomo, no mesmo local que a eritromicina e clindamicina. Então, essas drogas podem interagir uma com as outras. Bloqueia a transferência do peptídeo durante a alongação. Isso significa, impede aquela translocação. Entram na bactéria por difusão facilitada e faz a ligação, então, reversível à subunidade 50S. Indicações: a hemófilos, doenças infecciosas que são causadas por micro-organismos sensíveis ao cloranfenicol, pacientes alérgicos às penicilinas, né, não é penicilinas, infecções oculares e meningite, então eles vêm muito na forma tópica, na forma de colírio. Ele é reservado para infecções mais graves porque ele é bastante tóxico, causa bastante efeito colateral. Amplo espectro, gram positivo e gram negativo. Qual que é o problema do cloranfenicol? Também não pode ser usado na gestação e crianças pequenas, porque ele promove a aplasia da medula óssea. O que é a aplasia? É a depressão da produção de alguma linha de células da medula óssea vermelha, que também pode ser chamada de discrasias sanguíneas. E promove isso aqui, gente, síndrome cinzenta do recém-nascido.
O recém-nascido, ele não tem as enzimas do fígado prontas para fazer a metabolização do cloranfenicol. O cloranfenicol se acumula no organismo do recém-nascido e promove colapso cardiocirculatório e a pele do bebê fica acinzentada, por isso que traz esse nome. Então, ela é contraindicada em gestante e crianças pequenas. Causa bastante intolerância digestiva, reações de hipersensibilidade e neurite óptica e neurite periférica. Neurite é inflamação de nervos periféricos. Então, aqui, a síndrome cinzenta do recém-nascido ocorre devido à falta de reações de glucoronidação do cloranfenicol. Então, o que é essa reação? Lembra lá da nossa aula de biotransformação? É a ligação, é uma reação de fase 2 com ligação ao ácido glicurônico. Então, sem essa enzima, os nenéns, os bebês não podem quebrar a molécula do cloranfenicol para ser eliminado, transformado e eliminado. Então, acumula-se na corrente sanguínea, causa pressão arterial baixa, então colapso cardiovascular, os lábios ficam azulados, pele e unha. E morte em 40% dos casos, né? Então, aqui, colapso cardiovascular, cor da pele cinza, inchaço abdominal, pressão arterial baixa, baixa temperatura corporal, respiração irregular, vômitos, recusa-se a aspirar líquidos, mamar e bancos verdes, não sei o que é isso. Então, durante o tratamento com cloranfenicol, deve ser realizado periodicamente hemograma para acompanhamento, para ver se não causa aquela aplasia da medula espinhal. Esses exames eles são úteis para prevenir a anemia aplastica. A anemia é a falta da produção das células vermelhas por depressão da medula óssea. E idiosincrática quer dizer que a gente não tem como saber se ela vai aparecer ou não. Em pacientes com problema hepático, também deve-se monitorar os níveis plasmáticos de cloranfenicol. Não se recomenda a associação de cloranfenicol com eritromicina, clindamicina, lincomicinas, porque eles atuam no mesmo local, vamos dizer assim. Então, o cloranfenicol pode tirar, deslocar ou impedir a união à solubilidade 50S do ribossomos e antagonizar o efeito desses antibióticos. Hipoglicemiantes orais podem potencializar o efeito do cloranfenicol devido à interação na distribuição. E o cloranfenicol pode aumentar o tempo de meia-vida do dicumarol, que é um anticoagulante, e da fenitoína, por inibir enzimas que degradam esses fármacos. Se eu deixar isso acontecer, eu vou ter excesso de efeito do anticoagulante, hemorragia, e aqui a fenitoína pode causar efeitos tóxicos. Outros fármacos que causam depressão da medula óssea vermelha, se interagindo com o cloranfenicol, terão efeitos potencializados. E o uso dos anticonvulsivantes do grupo da idantoína, o idantal, pode aumentar os efeitos tóxicos do anticonvulsivante. Então, eles são muito comuns na forma tópica. Inclusive, o recém-nascido é aplicado para evitar uma conjuntivite, né? Então, é contraindicado em gravidez, latentes e neonatos. Preparação quimicitina, colírio e vem associação na forma de pomadas. Existe EV. O terceiro grupo são o grupo dos macrolídeos. Os macrolídeos são bacteriostáticos e bactericidas. Também foram desenvolvidos lá em 1952, são naturais a partir do fungo Streptomyces. Os mais recentes são sintéticos, que é a claritromicina e a azitromicina. Os macrolídeos inibem a síntese de proteína bacteriana através de um efeito lá na translocação. Então, também impedem a translocação do peptídeo do RNA, que está no sítio P,
do sítio A, para o sítio P no ribossomo, ao ligar-se na subunidade 50S. Pode ser bactericidas ou bacteriostático, depende da dose, depende da cepa, do tipo de micro-organismo. Competem com o clonofenicol no seu local de ação. Os macrolídeos são muito utilizados como segunda escolha para os pacientes que são alérgicos às penicilinas. Então, as penicilinas são fármacos de escolha quando ele tem espectro de ação para atuar naquele micro-organismo, porque são fármacos seguros. Às vezes a pessoa é alérgica, não dá para fazer penicilina, vai ter que fazer um macrolídeo. Então, ele pega gram-positivo, estafilococcus produtores de penicilinase ou beta-lactamase, para sífilis, febre reumática. Causam bastante transtorno gastrointestinal, interferência na microbiota normal. Também podem deixar o paciente sensível a infecções oportunistas. Todos os antibióticos de amplo espectro, eles promovem esse efeito colateral de destruir a microbiota intestinal, causar diarreia e infecções oportunistas. Eles também podem vir em preparação tópica, preparação oral e injetável. Então, é eritromicina, claritromicina e azitromicina. A eritromicina hoje é pouco utilizada, usada de forma tópica para tratamento de acne, porque ao longo do tempo ela é uma das mais antigas, houve crescente resistência bacteriana. Ela é instável em meio ácido, então ela não é bem absorvível, causa bastante efeitos adversos no trato gastrointestinal e é um fármaco que tem que ser usado de 6 em 6 horas, então é bem difícil a adesão ao tratamento desse fármaco. O grupo 4 é o grupo dos aminoglicosídeos, eles são bactericidas, também começaram a se desenvolver esse grupo lá em 1943 e a cada tempo foram feitas modificações nas moléculas e chegando antibióticos novos. Veja que o último ali em 1975 com a micacina. Então aqui o grupo da streptomicina, neomicina, gentamicina, tobramicina, amicacina. Eles são semissintéticos, produzidos a partir do Streptomyces também. Neomicina vem sempre na forma tópica, associado com bacitracina. A gentamicina é a garamicina, tem injetável. Tobramicina vem muito na forma também de colírios e medicamentos para infecção de ouvido, de uso tópico. A amicacina é injetável, pega bastante gram-negativo. E cisomicina, metilmicina, espectinomicina, que é o tobricin. Então, o mecanismo de ação: atravessam a parede da bactéria, atravessam a membrana, ligam-se irreversivelmente na unidade 30S, levando a um erro na leitura do RNA mensageiro, provocando morte das bactérias. Só tem um detalhe: esses fármacos aqui, eles só penetram na bactéria através de um transporte ativo dependente de oxigênio. Então, nas bactérias anaeróbicas, ele não consegue agir. Então, ligação irreversível na subunidade 30S, promovendo o erro na incorporação de aminoácidos, gerando proteínas anômalas, desenvolvendo a autólise, que é uma destruição da célula bacteriana. Eles também refreiam a síntese de proteína que já tenha sido iniciada e induz ao erro de leitura. Então, esse erro é causado por interferência sobre o complexo de iniciação ou pela capacidade de promover leitura errônea do RNA mensageiro. Pega gram-negativos aeróbicos, então precisa lá do oxigênio. Nos anaeróbicos ele não vai conseguir penetrar. Então, gram-positivos e negativos aeróbicos são indicados para doenças infecciosas causadas por micro-organismo sensível e também pode ser uma alternativa a pacientes alérgicos às penicilinas. Esse grupo aqui, gente, ele causa uma nefrotoxicidade, lesão renal, que leva a insuficiência renal aguda, mas é reversível quando suspende a droga, e causa uma ototoxicidade, uma lesão no ouvido interno, que pode ser irreversível. Então, esse grupo não pode ser usado em gestante, porque pode causar lesão lá no ouvido do bebezinho que está se formando, crianças recém-nascidas e idosos. E pode causar também paralisia muscular, por inibição da liberação do neurotransmissor lá na placa motora, na junção neuromuscular, da contração muscular estriada esquelética.
Atualmente há uma resistência bastante grande pelas bactérias nesse grupo de antibióticos. Sinergismo. O que é sinergismo? Agir em conjunto. Os aminoglicosídeos promovem sinergismo com os beta-lactâmicos, que são as penicilinas, né? Por quê? Porque os beta-lactâmicos inibem a síntese da parede celular e, portanto, aumentam a permeabilidade da entrada dos aminoglicosídeos na célula bacteriana, certo? Então, tem mais, gente, isso aqui como são muitos fármacos, eu trouxe aqui para vocês os que são utilizados de forma mais comum, vamos dizer assim, tá?